Hello guys, today we're gonna talk about functional data engineering applied to Databricks and Spark. Peguei vocês, né? Vamos falar em português brasileiro, pessoal. Esse conteúdo merece isso. E agora, pessoal, a partir deste vídeo, a gente vai engrossar um pouquinho o caldo do feijão. Vamos entrar aí em um tópico um pouquinho mais denso. E vamos começar falando ali do paradigma funcional dentro do nosso tema principal, que é lógica de programação para engenharia de dados, tá? Vamos falar aqui apenas das características principais desse paradigma e os benefícios dele quando se trata de engenharia de dados. E claro, né, vamos ali comparar esse artigo do Maxim, o desenvolvedor do Apache Airflow, ali que fala sobre engenharia de dados funcional aplicada ali em processamento de dados batch, né, em lote. E a gente vai ver como que isso funciona ali dentro do ambiente do Databricks, ok? Então a gente não vai desenvolver nada do zero, a gente vai identificar algumas características e boas práticas que muitas das vezes a gente usa sem saber do que se trata, usa por usar. Eu vi no artigo, eu vi num vídeo, e agora a gente vai entender um pouquinho, vamos pôr aí o nosso raciocínio em ordem e vamos entender um pouquinho desse tema, ok? Beleza, para a gente começar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a programação funcional, que basicamente a gente tem aí na programação aplicado ao código, a gente tem ali o conceito de função puras, né? Em resumo, a função pura é como se fosse uma equação matemática, então a gente trata o código dentro do paradigma funcional como se fosse uma equação matemática, tá? Um segundo ponto, a função pura não tem um efeito colateral observável, ou seja, ela só tem apenas um comportamento. Esse comportamento ele é ali repetido de diversas vezes, independente da quantidade de vezes que a gente executa o mesmo código. Então, tem uma característica ali de indepotente, né? Uma operação pode ser executada múltiplas vezes e o resultado final sempre será o mesmo. O que isso significa? Dado um dataset ou uma amostra de dados, sempre que eu executar uma determinada função, nesses dados, o resultado dessa função sempre será o mesmo, certo? Então, a gente entende que a programação funcional ela é stateless, ou seja, ela é imutável, né? Sem variáveis globais ou variáveis que trocam ali os seus valores, as suas referências, tá? Na programação funcional, a gente não tem loop, pessoal. O que a gente tem é a recursão, que vai substituir ali o for e o while, tá? Dentro do Python, a gente está usando Python como exemplo. A programação funcional, né, o paradigma funcional, vai focar no que deve ser computado e não em como vai ser computado. Então é importante citar aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores dessa série, por favor, corre lá, assista e depois volta para esse vídeo, porque todos os vídeos anteriores a este foram exatamente para chegar neste ponto, ok? A gente tem aqui também o Lazy Evaluation, que é uma característica ali principal do Spark, né? Então, a gente trabalha ali com composição de funções, vai compondo ali pequenas funções até transformar
essa composição de função, ela vai ser uma transformação complexa, mas eu uso para essas transformações várias funçõezinhas, cada uma com um objetivo, cada uma com uma tarefa, ok? O paradigma funcional, ele tem ali o seu processamento paralelo nativo, ou seja, é ideal para processar dados de formas paralelizadas, justamente por conta da característica imutável, né? Stateless, das funções, tá? A gente tem ali, por conta desta característica, a gente tem ali uma maior previsibilidade no resultado dessas funções. A gente tem ali uma condição de sempre reproduzir um determinado cálculo, um determinado processamento, né? Sempre reproduzir o resultado. Então a gente tem ali mais confiabilidade, ok? Então a gente falou aqui do paradigma funcional puramente aplicado à programação, tá? Vamos descer um pouquinho aqui e a gente vê que no paradigma funcional, programar é escrever funções que transformam os dados sem efeitos colaterais, como se fosse uma fórmula matemática. Ou seja, e aqui a gente vê que o coração do Spark, né, filosofia ali, vamos dizer assim, por baixo do capô do Spark, é exatamente isso, né? Fazer ali grandes cálculos de forma, né, grandes processamentos de forma paralelizada. Então é ideal ali para o Big Data, tá? Então aqui eu deixei um breve exemplo prático para a gente ver a diferença de uma falando bem por cima, tá, pessoal? A diferença de funções impuras para funções puras. Aqui eu vou abrir um parêntese e dizer assim: isso aqui é apenas um guia de referência, uma referência, tá? Para vocês ficarem cientes de que muita gente cria o seu data lake house, o seu data lake, né, ali usando tecnologias de última geração em cloud e tudo mais, mas sem saber de fato todos os aspectos do que está sendo construído, as qualidades, os benefícios, os prós, os contras, os trade-offs, né, que devem ser levados em conta no momento da decisão ali, da construção da arquitetura, né, do desenho ali, ou do design de toda a solução, tá? Então é importante frisar isso. Nada está escrito em pedra, não tem certo e nem errado. O que vai determinar o que é certo e errado para o seu cenário é a sua necessidade, ok? Então aqui a gente tem uma função impura, né? Aonde eu tenho, vou chamar assim, uma variável global. E aqui eu tenho uma função cujo o objetivo dela é multiplicar dois valores. Então eu tenho um multiplicador aqui fora, né, como uma variável global, e aqui eu vou receber um segundo número e multiplicar, depois eu retorno o resultado aqui para essa variável e depois vamos imprimir aqui, tá? O que é importante aqui? É a gente frisar. Isso é uma variável, vamos colocar assim, global. Então, em qualquer momento, o valor dela pode ser alterado. Então, eu rodei uma, eu rodei duas, e até aqui, até esse momento, vocês estão vendo que eu rodei duas vezes e ela produziu o mesmo resultado. Mas por algum motivo, em algum momento acontece algum comportamento ou algo que eu não consiga prever, eu altero esse valor dessa variável. Então, eu já tenho um resultado diferente do resultado anterior. Então, eu executei, vamos dizer assim, duas vezes essa função e o resultado dela foi diferente em ambas as execuções. Então, isso é uma função impura, tá? Eu vou parar por aqui, porque tem ali bastante exemplos que a gente poderia dar, mas vamos deixar um pouquinho mais para o final, tá? E aqui a gente tem a função pura, né?
Ou seja, os argumentos da função, os parâmetros da função são passados aqui dentro do escopo dela, e a gente vê que a própria função ela mesma vai receber esse resultado e vai gerar o mesmo resultado, né? O produto final ali, sem efeito colateral, sem mudança, sem surpresas. Então eu vou rodar uma vez, duas vezes, três vezes e ele sempre dá o mesmo resultado. O que, que acontece? Nesse cenário é muito fácil de fazer testes, é muito fácil de paralelizar, porque é imutável, tá? O resultado aqui. E dentro do dado, né, do nosso cenário de engenharia de dados, um determinado dataset que é entregue a uma função é calculado e esse dataset ele sempre vai gerar o mesmo resultado, né? Então a função que calcular esse dataset, ela sempre vai produzir o mesmo resultado. Então a gente tem ali um cenário previsível, estável, tá? E a gente consegue testar muitas vezes o nosso código, tá? Então é possível fazer código modular, né? O código modularizado, bonitinho ali para reutilização futuramente em tasks pesadas, tá? Que são reutilizadas. A gente vai ver um exemplo mais dentro do nosso contexto. Vamos seguir aqui. Aqui a gente tem uma função mais elaborada, tá, pessoal? A gente tem aqui uma função anônima, né? Uma função lambda, e a gente tem aqui o map, uma lista, e o nosso valor aqui. Observem que esse valor ele já está aqui, né, dentro da nossa função. Isso aqui é uma função pura, tá, pessoal? Porque eu tenho uma variável aqui, mas ela sempre vai retornar uma função, né? E essa função, que é essa variável, myLambda function, ela sempre vai retornar uma função que vai calcular e retornar um valor. Então a gente tem aqui um exemplo clássico, né, do paradigma funcional, e a ideia é gerar uma lista a partir do valor dado. Então o map ele sempre vai gerar uma lista a partir do valor que ele recebeu, ou seja, ele nunca vai alterar o valor original, o parâmetro original, né, que eu estou entregando para ele. Então, se eu rodar aqui, ó, eu rodei uma vez, eu rodei duas vezes, eu rodei três vezes e o mesmo resultado, pessoal. Imutabilidade, confiabilidade, consistência, tá? Então, aqui dentro do paradigma funcional, tem vários outros aspectos que eu não citei aqui, justamente por ser um pouquinho mais complicado. Então, a gente teria high order functions e first class functions, né? Funções de alta hierarquia, tá? E funções de primeira classe. Então, esse exemplo aqui, depois é importante você se aprofundar nisso. Para a nossa área de dados, né? O paradigma funcional é muito importante, vocês vão ver na sequência desse vídeo. Então a gente teria aqui a função, uma high order function, seria a função map, porque uma função, uma high order function, ela recebe outra função como parâmetro, né? Então, como argumento. E então a gente está vendo aqui o map e recebendo a nossa função lambda. Ó. Então, o map seria uma função de ordem superior, ok? Uma high order function. A gente e funções lambdas, né, como a gente está vendo aqui, são funções anônimas, tá? Que recebem um determinado valor ou dataset e depois ela vai transformar aquilo ali gerando um outro resultado, nunca alterando o resultado original, tá? Ali também a gente tem funções de primeira classe, que são lá ali as nossas funções tratadas
como valores ou parâmetros, né? Então, a nossa função lambda seria uma função de primeira classe, o nosso map seria uma função de ordem superior, tá? Eu só falei este ponto aqui para vocês terem uma noção de que tem muito mais coisas ali que envolve o paradigma funcional, mas até aqui já é o suficiente para a gente entender o ponto essencial aqui da engenharia de dados funcional ali dentro do Spark e do Databricks, ok? Então, a engenharia de dados funcional, ou FDE, né, aplicada no Databricks e Spark com Delta Lake e Apache Iceberg. Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui, para ver se fica mais claro. A engenharia de dados funcional, né, ela aplicada ali no nosso contexto de dados, ela vai trazer ali clareza, consistência, confiabilidade, facilidade na sustentação do ambiente ao longo do tempo, né? Então, geralmente, a gente, quando está desenvolvendo ali um pipeline de dados, né? Ou até mesmo estruturando um data lakehouse, a gente costuma, normalmente, né? Quem é de primeira viagem, não costuma pensar no longo prazo, né? Essa é uma característica ali mais do pessoal que está chegando agora. Então é muito importante pensar no longo prazo quando se está ali modelando, né, ou desenhando um data lake house, ali os seus pipelines de dados. Isso é muito importante. Já no contexto da engenharia de dados funcional, a gente chama a função pura de task, né, de pure task, ou seja, task pura, né? Então ela vai pegar os nossos dados, ela vai processar ali sem efeitos colaterais, ok? Então eu vou trazer aqui abaixo uma comparação do paradigma funcional ali com o Spark. Então eu coloquei aqui FDE usa funções puras, né? Ou tasks puras, né? Sem efeitos colaterais, com imutabilidade e determinismo, né? Então é a característica de sempre de dado um determinado valor a ser processado pela task, ele sempre vai gerar o mesmo resultado, né? O modelo base do Spark já é funcional. Quando fala assim o modelo base, a gente está falando do RDD e do DataFrame, pessoal. Mas o RDD e o DataFrame é uma classe dentro do Spark. Então aí eu vou falar para você, uma classe é diferente de orientação a objeto e orientação a objeto não é uma classe. A gente está falando de paradigmas que podem ser aplicados usando classe, desde que suas bases, seus princípios sejam mantidos, ok? Então, basicamente, eu posso usar uma classe e eu mantendo, né, ali meus métodos estáticos sem efeito colateral, tratando os meus dados com imutabilidade e determinismo, eu tenho ali o paradigma funcional numa classe, ok? Então, RDD e o DataFrame, por mais que seja uma classe, ele é funcional, a base dele é funcional, ok? Senão, o Spark não conseguiria de forma alguma fazer um processamento paralelizado e distribuído, tampouco criar uma DAG, que a DAG ela não é um loop, ela é acíclica, né? Então, ela vai compondo ali as suas tasks, né? Puras, sem resultados colaterais, e ela vai executando dentro de um estágio, encontrou o final de um estágio, ela cria um outro estágio e assim por diante. Então é importante vocês assistirem o vídeo anterior, né, os vídeos anteriores. Ok, o modelo base do Spark já é funcional, então por isso a gente tem a característica do Lazy Evaluation, a gente tem ali DAGs, a gente tem ali DAG Scheduler, né? Então tudo isso é característica
funcional que o Spark tem ali na sua base, ok? Então, as transformações como map, filter, with column, select e muitas outras são funções puras, ou a gente pode chamar de pure tasks, né? A reprodutibilidade no Spark, né? Aqui a gente já vai usar, já vai entrar Spark mais Delta Lake e ao Apache Iceberg, ou Apache Iceberg, tá? Então, FDE, dados imutáveis, lógica versionada, sempre é possível fazer um pipeline backfill, né? O que que isso significa, pessoal? Backfill. Vamos aqui na arquitetura medalhão e aqui a gente vai entender o que que é esse backfill, tá? O backfill é a minha reprodutibilidade, né? Então, se dentro do Delta Lake eu tenho ali minhas partições, eu tenho ali o time travel, opa, já tenho dados versionados, ok? E dentro da arquitetura medalhão do meu Data Lake House ou do Data Lake, né, a gente tem ali as camadas bronze, silver e gold ali por estado, né? Então cada camada preserva o dado em um determinado estado. Então a evolução da camada bronze, né, é a silver, ou seja, o dado foi mudado. Então da silver, da bronze para silver, o dado sofre mudança. Então ele já tem um outro estado diferente da camada bronze e assim por diante. Então a evolução do estado dos dados que estão na camada silver são os dados da gold, né? Então a gente tem ali a capacidade de reproduzir uma entidade, vamos dizer assim, um determinado cálculo, uma determinada agregação de dados com lógica de negócio a partir da bronze. Então, a bronze seria os dados históricos, né, em um estado, a silver, um outro estado, e a gold, um outro estado, né, ali já um estado mais lapidado, tá? Normalmente, pessoal, aqui a gente vai entrar dentro já do tema de engenharia de dados funcional, tá? Geralmente, né, na arquitetura, a gente tem um raw data ali, ou seja, uma land zone ou transiente, onde a gente faz o despejo dos dados brutos. Ali a gente processa esses dados, converte num formato delta ou iceberg e deixa ali na bronze. O que, que o Maxim recomenda, né? Que aconteça aqui na bronze? Em vez de você dar merge, sair dando merge ou delete, né, ou update ali nas tabelas da bronze, você simplesmente reproduz a partição, né, deleta a partição e dá um full load nela de novo, em vez de ficar atualizando o dado ali de uma partição, né? Ou se for dado pequeno, você dá um full load na tabela ali na bronze, tá? Essa é uma característica da FDE, né? Então, você ali, em vez de ficar dando update, delete, você vai e simplesmente recria uma partição inteira, né? Isso seria o nosso backfill. E a partir desse histórico todo na bronze, você consegue reproduzir uma única tabela já calculada com métrica e lógica de negócio na Gold. Então, histórico, né? Os dados que eu preciso desse histórico atualizado para o meu contexto atual, se eu tiver um tabelão ali com todo o histórico desde 1900 e bolinha até hoje, e aqui eu tenho na Gold esse cálculo final. Então, isso é backfill. Eu consegui reproduzir todo o meu data warehouse, todo o meu data lake house ali a partir do meu código versionado, dos meus dados versionados, tá? Então, é importante. Então, por isso que em um dos vídeos anteriores eu falei que todo esse cenário que a gente tem aqui no Spark, Databricks, né? Medallion, isso
transborda, transpira a engenharia de dados funcional, tá? Porque a gente consegue identificar as características. E a partir desse vídeo, eu creio que vocês também poderão fazer isso, né? Ok, pessoal. O Spark suporta escrita, né? O override em partições. Então, isso é o que a gente chama de comportamento idempotente, né? O Delta Lake, ou a parte iceberg, garante inversionamentos da tabela, da partição, etc e tal. É o time travel. Então, a gente está só pegando alguns pontos que o Maxim vai descrever aqui, tá? Ele é o desenvolvedor ali do Apache Iceberg, então imaginem que ele está dando tá colocando os pontos dele aqui. Claro, tem vários trade-offs, é importante deixa pontuar isso. Mas aqui a gente está identificando que no nosso ambiente do dia a dia, né, independente aí da cloud que você usa, já tem essas características nativas ali da cloud, né, nativa nas nossas ferramentas. Então, o que seria interessante é a gente aprender, saber que elas existem para escolher ali a melhor abordagem de acordo com o nosso cenário, tá, pessoal? Então, para vocês verem que é interessante, né? Eu não preciso só sair copiando uma arquitetura medalhão, eu vou usar Databricks, vou usar Spark, e de qualquer forma, né? Então, a gente sabe que para um projeto, para um cenário de longo prazo, tomar boas decisões ali, logo no desenho da arquitetura, é um diferencial ali muito grande para o tempo de resposta, para a velocidade de entrega dos dados. Você não vai ter ali muita gente batendo na porta ali do time de dados e falando que determinado cubo tá lento ou o modelo tá lento, a consulta tá lenta, tá? Se acontecer ali uma mudança no histórico de cálculo ou você precisar mudar fazer uns recálculos com taxas de impostos, descontos, retroativo, você vai conseguir reproduzir todo esse cenário, tá? De forma tranquila, né? Vamos seguir aqui. Então a gente começou a identificar algumas características aqui da engenharia de dados funcional dentro ali da arquitetura medalhão usando Databricks, Delta Lake e Apache Iceberg, né? Então agora as coisas começam a ficar claro, pessoal. Então aqui eu deixei um exemplozinho, eu acredito que a maioria de vocês aqui vai assistir esse conteúdo já sabe o que usar isso, já até está identificando casos de uso ou de algo que fez no seu dia a dia ou vai fazer, tá? Aqui, tarefas puras e idempotentes no Spark com formato Delta Iceberg. Então, pessoal, tem alguns pontos aqui que eu fiz questão, né, de falar aqui em cima e falar aqui embaixo também para ir pegando, né, para vocês ir se habituando. Mas cada vez que eu falo do assunto, eu vou adicionando um itemzinho para a gente ir ali assimilando aos poucos, tá? Então, na engenharia de dados funcional, cada tarefa deve sobrescrever sua saída e poder rodar várias vezes sem corromper o resultado, beleza? Então, isso aqui é um conceito base, né, da engenharia de dados funcional. E o que o Spark traz para a gente? Então, o modo override, né, garante idempotência. Então, os jobs podem ser executados de forma distribuída, sem duplicar linhas e sempre produzindo o mesmo resultado a partir da mesma entrada. Então, vocês estão vendo que a gente já usa isso no dia a dia, e eu creio, sem sombra de dúvida, que muitas pessoas que estão iniciando agora ou que já trabalham né, como engenheiro de dados ou analista de dados ali no cenário do Databricks ou em cloud, né, eles não sabem exatamente identificar esses princípios, né, essas
bases da engenharia de dados funcional, tá? Então, justamente porque as tasks são puras, né, e determinísticas, elas sempre vão produzir o mesmo resultado a partir de um determinado valor. E outro ponto também, como é imutável, tá? Como as tasks puras são imutáveis, elas não vão duplicar linhas, né? Então, o seu, o seu cluster do Spark, ele vai ler ali o seu data frame, ele vai distribuir por partições nos diversos workers, vai calcular, vai devolver, vai escrever a tabela e sem linha duplicada. Ok, pessoal? Na mesma partição ou na mesma tabela. Então, partições como objetos imutáveis no Spark como formato Delta e Iceberg. Então, isso aqui o Maxim vai tratar aqui, ó, né? Então, observem que a gente não precisa mais criar nada, já existe no ambiente. Então, o fato da gente saber que isso existe, como tratar das possibilidades, a gente sabe como modelar o nosso Data Lake House, modelar a nossa solução. Então, modelagem não é só modelar um star esquema, ok? Então, a gente está falando de modelar a solução como um todo. Então, é um negócio muito mais denso, tá, pessoal? Então, aqui a gente está vendo, vamos dizer assim, um star esquema, né? Mas ele está tratando ali por partições. Então, mesmo cenário a gente tem aqui dentro do Spark usando o Iceberg Delta e o Delta, tá? Então, o FDE ele pensa em partições como blocos imutáveis, nunca faz um update ou delete, tá? Tem alguns trade-offs. Aqui a gente vai entrar já já nesse tema. Então, partições físicas, partições, né, o bipartition, quando eu quero tratar isso de forma manual, ou quando eu uso ali as funcionalidades de Liquid Clustering. Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Já segue essa lógica no Delta e no Iceberg. Então, cada commit é imutável, só cria uma nova versão da tabela. Então, eu tenho ali o versionamento dos meus dados e consigo ali fazer uma auditoria, validar, né, o que está ocorrendo ali. Então, nesse conceito aqui de engenharia de dados funcional, ele sempre vai prezar por nunca fazer update, deletes, tá? Ele sempre vai recriar a partição como um toda ou a tabela como um toda, tá? Para que haja mais estabilidade, né? Mais confiabilidade ali, ok? Isso em tabelas fatos, tá? Porque ali nas dimensões, independente se a dimensão for grande ou pequena, a gente tem ali a questão do SCD, tá? Mas vamos entrar aqui na lógica que muda ao longo do tempo. Então, aquele exemplo que eu dei de uma taxa de imposto ou de ordens, né, que por campanhas promocionais de marketing recebem ali diferentes tipos de descontos, né, em suas vendas. Então é disso que se trata, lógica que muda ao longo do tempo. Então a, a engenharia de dados funcionais ela recomenda que deve-se criar tabelas de parâmetros, né? E a partir dessas tabelas de parâmetros você recalcule todos os seus dados ali num período mais longo de tempo, tá? E ali você consegue gerar todas as métricas certinhas dentro do seu contexto. Por exemplo, no ano de 2024 eu dei, sei lá, 19% de desconto em um determinado departamento de venda. E agora em 2025 eu dou 20%. Então, se eu quiser recalcular, né, um modelo de dados ali, uma view, dentro dos últimos 2 anos, então eu tenho que fazer o cálculo certinho dos itens que foram vendidos, cada um com seu desconto dentro da sua range de ano, ok? Então, o FDE recomenda usar ali
uma tabela de parâmetros para armazenar esses descontos por período, etc, etc, tá? O Spark, ele é fácil aplicar filtros condicionais por período de vigência. Então, é isso que significa, tá? Então, tanto no Spark, tanto no PySpark, quanto SQL, tá? E aqui, isso para fatos, ok? Aqui a gente vamos tratar das dimensões, tá? Então, aqui, esse aqui já é um tema um pouquinho polêmico, tá? Porque ele tem ali vários trade-offs, então a gente precisa entender um ponto bastante importante. Normalmente, nas comunidades técnicas, né, eu vejo o pessoal reclamando muito de processamento, tá, pessoal? Mas, no meu ponto de vista, isso é uma opinião, tá? Processamento é o bode na sala, tá? Porque existem vários outros aspectos do seu data lake, dos seus dados, a forma como você faz a ingestão dos dados, a forma como você armazena, a forma como você trata, a forma como o usuário final consulta, consome os dados, tudo isso impacta em custos, né? E o pessoal sempre vai em processamento. Então, a partir desse exemplo aqui, a gente tem uma noção de que existe um trade-off, cada decisão que eu tomo aumenta ou diminui o meu custo, né? E também eu consigo decidir aonde eu aplico mais complexidade, menos complexidade, mais custo, menos custo, porque é importante esse tema de TCO, ok? Aqui, nesse paradigma, né, funcional, aplicado à engenharia de dados, o Maxim ele recomenda usar snapshot de dimensões ao invés de dar um full load, né, recriar a tabela de dimensão. O que ele recomenda? Tirar snapshot do momento em que o dado foi atualizado. A gente está falando de tabelas de dimensões que vão ser atualizadas ali pelo SCD, tá? Ali de forma lenta. Então ele recomenda que sejam feitos snapshots de versões e esses snapshots sejam transformados em partições, né? Então o que isso vai acontecer? Vai duplicar, né, os seus dados, a sua tabela vai ter ali uma duplicidade de dados. No entanto, ele informa aqui no artigo, tá? E a gente que já atua há um tempo na área sabe que armazenamento, né, o storage é muito barato. Então, se você simplifica dessa forma que a engenharia de dados funcional sugere, né, é uma sugestão, tá? Você vai duplicar os dados, ok? Vai aumentar um pouquinho o custo de storage, mas você vai aliviar ali o processamento. Então, esse trade-off é seu, né? Você tem que fazer de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu planejamento, tá? Então, de acordo com a visão do Maxim, ali dentro do FDE, tá? Snapshot é igual simples override, né? Append por partição, no Delta Lake ou no Iceberg, todos suportam merge com SCD2, tá? Mas a recomendação do Maxim é que sejam criados snapshots. Simplifica, imagina dimensões grandes, né, enorme. Então você vai ter uma duplicidade de dados ali, mas você vai consumir apenas a partição com a última versão, né, da tabela. Beleza? Tem outras formas de tratar isso, que é criando partições lógicas, né? Aqui, como a gente está falando do Spark, como a gente está falando do Delta Lake, do Iceberg, então esses formatos eles suportam muito bem partições físicas, né? Então, se você está atuando aí num cenário onde não tem uma ferramenta que suporte ali partições físicas, então você cria as partições lógicas, que nada mais são colunas ali
estratégicas que usam para agrupar um determinado dado, né, um grupo de dados, uma range de dados da sua tabela. Então, isso é a partição lógica, tá? Beleza, pessoal? Então, sempre lembrando dos trade-offs, tá? Então, a gente está falando desse ponto aqui. Para a gente resumir algumas características, né, da engenharia funcional aplicado ali ao cenário do Spark, do Databricks. Então, imutabilidade, né, já está embutida no próprio, nas operações do Spark, tá? Então, RDD e DataFrame não altera o estado, né? As tasks já são tasks puras ali dentro do gerenciador de tasks do Spark, né? A gente já tem ali o DAG Scheduler, né, que ele já cria ali uma execução acíclica, não usando loops, aonde cada estágio, né, é executado e ao final de um estágio inicia-se outro, e havendo falha no estado ele é reprocessado, e como o data frame, né, é imutável, ele sempre vai gerar um novo data frame a partir de um data frame de entrada. Então, havendo erro em algum estágio da DAG, ela é recalculada, e isso é o que a gente chama de tolerância à falha no Spark, tá? Então, determinismo, as mesmas entradas geram mesmas saídas, né? Indepotência, sobrescrita de partições via mode override. Então, não só na sobrescrita, mas quando a gente dá um select e filtra ali um determinado data frame, a gente tem um novo data frame com os resultados sem alterar a origem, tá? Então seria o mesmo contexto, o mesmo resultado. Então, reprodutibilidade, staging, imutável, versionamento, delta e iceberg. Então, aqui na arquitetura Medallion, a gente consegue reproduzir uma tabela na Silver a partir da bronze, se ela der algum problema, se, né, eu precisar recalcular um histórico. Então, o meu histórico vai estar aqui. Lembrando que dentro da engenharia funcional é recomendável, né, fazer uma carga full na tabela, se ela for pequena e você não precisar de histórico. Se você precisar de histórico, então você deleta a partição, se a tabela for enorme, e recria aquela partição de uma determinada tabela da bronze. E a partir daí você consegue reproduzir todo o histórico na Silver e na Gold. E daí por diante, tá? Um detalhe, né? O artigo aqui é focado em processamento batch, tá? Processamento de dados aqui estáticos, tá? Que não é ali em real time, near real time, tá? Mas por conta da característica do Spark, a gente sabe o resultado disso que é possível ali, tá? Então a gente parou aqui na reprodutibilidade, tá? Snapshots simplificam dimensões, melhor que SCD tradicionais, né? Então aquele ponto que a gente falou dos trade-offs. Então, se for uma dimensão enorme, escolha assim que ocorrer a alteração do dado, né, for atualizado lá no seu SCD, escolha criar uma nova partição com esse snapshot, e essa nova partição dentro dessa tabelona enorme de histórico será a última versão com seus dados mais atualizados. Assim sendo, você fica com todo o histórico de alteração do uh, do SCD que ocorreu na sua dimensão. Lembrando que você pode ter ali uma política de expurgo do histórico da tabela, porque o que conta vai ser a última versão da sua tabelona aí, com as partições, mesmo tendo ali duplicidade de dados. Então, esse é um trade-off
que você deve fazer é o mesmo conceito da Big Table, tá? One Big Table. Então, você, de acordo com a sua regra de negócio, da sua necessidade, decide se faz um Star Schema, né? Que vai ali minimizar a questão da duplicidade de dados, mas vai aumentar o processamento. E é One Big Table, né? Dependendo do tipo de cálculo que você precisar fazer, ela vai aumentar a duplicidade de dados e diminuir o custo de processamento. Então, trade-offs, pessoal, é normal isso no cenário de engenharia de dados, ok? Partições como unidade de trabalho. Então, alinhado com DEGs interna do Spark. Então, isso aqui já ocorre de forma automática. Ali, mais um trade-off, depende de como você vai estruturar suas tabelas, se faz sentido ou não particionar, dependendo do tamanho da tabela, da volumetria de dados, tá? Isso é com você, com base no seu cenário. Separação, né, de evento em gestão, ou seja, resolve dados que chegam atrasados, né? Então, o Maxim ele recomenda você separar dados que chegam atrasados da ingestão principal. Então, isso daria mais confiabilidade e tornaria ali mais flexível a ingestão dos seus dados que chegam atrasados. Tá? Então, fazer um processo à parte do pipeline principal, tá? Ou algo que rode ali, mas que aguarde a entrada dos dados, a chegada desses dados atrasados, mas sem atrapalhar o seu cálculo, o fluxo normal do seu pipeline, tá? Seria o mesmo, seria ali, acho, a mesma situação a que a gente tem ali para Analytics, né? Então é bom separar os cálculos de Analytics ali na Gold do pipeline principal, né? Mesmo que o, o nosso pipeline chame ele lá nos últimos stages, é importante ser um código separado, né? Modularizado, independente dos códigos de ingestão e transformação ali da Silver e da Bronze, tá? Paralelismo natural evita dependências do processo para DEGs, então isso aqui já ocorre de forma natural, tá? Depende muito ali se você quiser alterar alguma coisa já no Spark, mas isso já ocorre de forma natural, então mesmo você carregando ali uma tabela sem partição, né, ali para um data frame, quando o Spark vai escalar isso para os workers, ele mesmo já trata isso de forma natural, organizando as partições, mandando ali para os workers processar sem muito shuffle, né? Por isso aí entra em cena o lazy evaluation, né? Então vai entrar o tungsten, vai entrar o photon, vai entrar ali o catalyst optimize para fazer isso, tá? A gestão disso. E aqui, storage barato, né? Então, tempo de engenharia caro, duplicidade é aceitável. Isso aqui é uma recomendação do Maxim. Então, se você puder simplificar ainda mais a sua lógica, né? O seu cenário e aumentar um pouco a duplicidade, isso é aceitável ali na opinião do Maxim, tá? Então, isso vai depender, como eu disse, não tem nada escrito na pedra, vai depender do seu cenário, tá ok? Então você decide duplicar dado, aumentar ali um pouco no storage ou aumentar o seu cálculo, né? Ali nos seus códigos de transformação e aplicabilidade dos seus cálculos de regra de negócio. Então, isso é com você com base no seu cenário, tá ok? Então, resumindo, o Spark já nasceu funcional, né? O que a gente está tratando aqui é a disciplina de engenharia de dados funcional aplicada em todo o nosso cenário, tá? Então, tratar partições como funções puras, ou seja, tasks, né? Então, a gente já sabe que isso
a gente pode fazer uma abordagem ali das nossas partições como ali funções puras, tá? Então, sempre sobrescrevendo elas ao invés de dar delete e update. Sempre sobrescrever saídas, partições ou tabelas inteiras. Então, é isso. Preferir snapshot, ali no caso de dimensões enormes, SCD, tá? Versionar toda a lógica, né? Então, acredito que além de criar tabelas de parâmetros para guardar separado da fato, né? O seu percentual de desconto, percentual de imposto, etc. Nessa linha, então você é isso que significa versionar toda a lógica. Então você deixaria esses parâmetros, né, em uma tabela separada da fato das dimensões. E aqui também, né, vale ressaltar que para quem tem ali o GitHub ou qualquer outro versionador, já valida, já versiona a lógica de cálculo, né, o código. Então, garantir processamento seguro, né? É isso que ali a aplicabilidade da engenharia de dados funcional proporciona. Aqui eu trouxe um comparativo, né? Então, como o data frame e o RDD são classes, então classes são diferentes de orientação a objeto, tá? Aqui, né, funções puras, mesmo input, mesmo output, sem efeitos colaterais, né? Imutabilidade, dados não são alterados, são copiados ou transformados em novas versões. Então, é essa característica que faz o Spark paralelizar as suas cargas de dados, ok? Composição de funções, isso aqui a gente está falando do Lazy Evaluation, né? Então, para quem assistiu os vídeos anteriores, vai entender muito bem também a questão da imutabilidade, tá? Aqui, né, evitar estado compartilhado, mutável, né? Então, a gente sabe que dentro do paradigma funcional é muito difícil fazer tudo com funções puras, né? Mas na nossa questão da engenharia de dados, a gente consegue quebrar isso aí e escolher aonde ocorre isso e aonde não deve ocorrer ali a imutabilidade, tá? Ou os efeitos colaterais. Sem gravação em disco, rede, né, dentro da função principal. Então, isso aqui seria muito difícil para nós, né, no nosso cenário. Então, aqui a minha conclusão, em casos reais, no contexto de dados, é complicado manter o seu código 100% com funções puras, né, ou tasks puras, pois trabalhamos com consumo ou escrita de dados em algum banco de dados, né, em formatos de tabelas, consumindo dado de API, de fontes externas. Então, tudo isso aí é efeito colateral, tá? E qual que é a ideia aqui principal? Então, na leitura dos dados, na ingestão, a gente tem ali, não tem como fugir de funções ou métodos com efeitos colaterais, né? Então, ali não dá para fugir. Mas aqui, na questão das transformações, né? A gente consegue fazer isso com funções puras ou com tasks puras. Basicamente é isso que o Spark faz, tá? E a maioria das ferramentas modernas que trabalham com paralelismo. Então, claramente a gente vê isso, né? Tanto na questão do processamento de dados, quanto do armazenamento ali com o Delta Lake e o Apache Iceberg, né? Porque os dois suportam, os dois formatos suportam ali partições físicas, ok, pessoal? Então, aqui a gente volta também na questão da escrita, né? Porque a escrita, vamos supor, eu tenho uma plataforma de dados ali unificada, Databricks, mas por baixo do pano, né? O meu storage pode estar no Azure, no AWS ou no GCP, ok? Então, assim como a minha origem dos dados, ela pode estar, né, em qualquer lugar da web ou da minha rede on-premise. Ok, pessoal? Aqui eu deixo mais uma série, né, uma série de argumentos, né, ou de características que a engenharia de dados funcional
deixa aí para gente, né? Muitas dessas características, como a gente viu aqui nesse vídeo, já estão embutidas ali nas principais ferramentas que a gente vê no mercado hoje. Então, o que sobraria aí é a forma, né, que a gente aborda a construção, o planejamento, né, o desenho de uma arquitetura de um ambiente de dados seguro, né, com baixa ocorrência ali de interrupções, e caso seja necessário recalcular um histórico grande de dados, a gente teria ali, né, as boas práticas da engenharia funcional de dados, ok? Basicamente é isso, tem bastante pontos que eu deixei aqui, tá, pessoal? Eu não vou ler tudo isso, senão o vídeo vai aumentar muito. Então eu deixo aqui as fontes, tá? Que eu andei lendo, dando uma olhada. E como principal, eu deixo esse artigo aqui, que já é um clássico, tá? Vocês vão ver que em muitas das fontes que eu deixei aqui, o pessoal acaba citando o Maxine aqui, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei ou deixei de falar, deixem nos comentários que eu vou, assim que possível, tratar de respondê-los, ok? Tchau, tchau, até mais.